hipótese alguma, e também descartou essa história de que ele teria colocado o cargo à disposição, separar a declaração dele, abre aspas, não coloquei meu cargo à disposição em momento algum, disse inclusive para os jogadores no vestiário que vou com eles até o fim, mas a decisão da diretoria, especialmente depois da derrota por 2-0 para o Cruzeiro dentro de casa, foi de dispensar o treinador, multa de 3 milhões de reais. A partir de agora o Galo se sente à vontade para avançar na busca por um treinador. Hoje as maiores possibilidades são Pedro Caixinha e Jorge Sampaoli. Ambos, inclusive, já deixaram claro a vontade de treinar o Atlético, que pode ser um fator facilitador. Ramon Dias e Luiz Ubeldia também são alternativas. O nome do Carlos Carvalhal está praticamente descartado, porque a ideia do Atlético é contar com alguém que conheça o mercado brasileiro para diminuir a dificuldade em relação à adaptação. A tendência aqui para o jogo contra o Vitória, o comando seja de alguém da casa, não há tempo hábil para que alguém seja contratado, dê treinos, enfim. O novo comandante atleticano vai ter a pausa por conta da data FIFA para colocar seus estilos de jogo e começar a treinar o Atlético. Vale a lembrança de que o Galo disputa a fase, está na Sul-Americana e também joga a partida de volta contra o Cruzeiro depois de derrota por 2-0 dentro de casa. O curioso é que pela primeira vez Cuca deixa o Atlético por meio de uma demissão. Em 2013, depois do Mundial de Clubes, em 2021, depois de conquistar 3 títulos, e em 2022, o comandante foi embora por vontade própria. A cúpula atleticana trabalha em silêncio para definir o nome do próximo comandante. Mas se depender da massa, o substituto será um velho conhecido, Jorge Sampaoli. O argentino comandou a equipe em 2020 e tem grande aceitação por parte dos torcedores. Outros nomes, como o de Tite e de Pedro Caixinha, também estão sendo especulados. Dá para colocar na conta do novo treinador, caso a coisa desande, e está bem encaminhada para desandar contra o Cruzeiro. Não dá para colocar na conta do treinador. O fato novo pode mudar alguma coisa? É óbvio que pode. Mas o próprio torcedor, não na sua totalidade, a maioria entre os torcedores do Atlético sabem. Se fosse um empate ali, já seria difícil contra o Cruzeiro na volta. Você meter um revés de 2-0 aí no Cruzeiro na volta, sinceramente, não vai ficar na conta do treinador. Fim de linha para o Cuca. O Cuca cantou para subir mesmo, com todo respeito aí, no jogo contra o Cruzeiro. A coletiva do Cuca foi uma tragédia. E que mostra a incapacidade do Cuca de ter um comportamento diferente. Né? Esse comportamento meio... Como é que eu posso dizer, hein? O Cuca é um cara... Temperamental? Não é temperamental. O Cuca é um cara meio cinza, sabe? Parece que... Sabe aquele dia cinza? O Cuca parece que todo dia é meio cinza para ele, sabe? O astral do Cuca é um astral que me incomodava nessa passagem pelo Atlético, porque ele aceitou as condições que lhe foram impostas desde a chegada. Daqui a um tempo ele começou a reclamar, começou a dar letra, aí daqui a pouco, quando apertaram ele no clube, falou, você aceitou, é isso aí. Aí ele chegou, bancou, e nós falamos, já que você está bancando, vai estourar isso no seu colo. E estourou. E outra coisa, a transferência de responsabilidade talvez seja o grande problema do Cuca nessa passagem pelo Atlético. Quando dá certo, nós, quando dá errado, eles. Então, assim, os gols do adversário são sempre de bola parada, né? Como é que ele falou lá do gol despretensioso, é um chute despretensioso, a sorte está só com eles, né? Se apegar muito à mística, se apegar muito à fé e pouco ao trabalho. E eu estou falando de pouco ao trabalho porque eu falei com o jogador agora há pouco, ali no jogo aberto, na mesa, trocando ideia com o jogador, e esse jogador falou que realmente os treinos ainda eram aqueles treinos desde a época da primeira passagem dele lá, antes de 2013, 2012, que o Atlético, inclusive, ali ganhou, né? Ali brigou, ali era um futebol expressivo demais, e agora a passagem do Cuca foi inexpressiva. Tá falando isso agora? Não. O Cuca era o 5º nome da lista do Atlético, foi escolhido. Na época nós falamos aqui que o destino colocou o Cuca no Atlético, e que se outros 4 treinadores disseram não, o destino falava, então toma um aqui que vai falar sim.
Aí juntou a fome com a vontade de comer, todos nós esperávamos mais do Cuca e ele não conseguiu entregar. Sempre muito preocupado em querer agradar todo mundo, e todo aquele que vai querer agradar todo mundo não agrada ninguém. Então ninguém confiava nele, nem os jogadores que ele pediu. Sempre com a ideia de que alguém estava tentando puxar o tapete dele, porque o fulano da imprensa está falando mal de mim, porque aqui tem jogador que não gosta. Então assim, fim de linha para um trabalho realmente inexpressivo. A passagem do Cuca atual foi inexpressiva e ele precisa aprender, primeiro, a evoluir as ideias, segundo, evoluir a cabeça também, porque a gestão de vestiário dele, de grupo dele, parece também, pela informação que eu obtive agora de um jogador, não foi das melhores, né? Não foi das melhores. Agora, se o Cuca foi, quem vem? Porque o movimento que nós estamos observando aí é o movimento de Sampaoli. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos mostrar aqui que até na nota... Aliás, André, para não perder o fio, coloca a nota do Cuca aqui, só para não mudar de assunto, depois voltar no assunto de novo. Coloca a nota do Cuca aqui, falando em transferência de responsabilidade, a nota do Cuca, tá? Olha esse trecho aqui, ó. Entendo a demissão, acho que ela se justifica pelos últimos resultados do Campeonato Brasileiro, ele não fala do desempenho. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Então, até aqui, nessa frase, eu nem vou ler o resto, ele empurra a responsabilidade para a comissão, para a direção e os donos do clube. Até nesse momento aí. Boa tarde a todos, quem quiser falar, fala. Cara, essa situação do Cuca, o que mais me incomoda, de verdade, HG, é ele não aceitar as críticas. O Cuca devia minimamente fazer uma autocrítica, fazer uma reflexão, olhar para o trabalho dele e falar, cara, é o meu pior trabalho à frente do Atlético, ou o segundo pior que seja, mas o trabalho do Cuca hoje, à frente do Atlético, ele foi ridículo. A saída dele acontece por culpa dele mesmo. Não é pela perda de jogadores, não é pela saída de alguém para outro clube, não é pela negociação de um atleta. O que fez o Cuca deixar o Atlético foi a incompetência dele, Cuca, de não conseguir fazer esse time jogar bola. O Atlético chega em agosto e não é nada competitivo. E a responsabilidade não pode ser de ninguém que não seja dele, Cuca. Eu falava quando os salários estavam atrasados que ali sim a gente podia cobrar da diretoria. Mas hoje a responsabilidade era única e exclusivamente dele, Cuca. E ele não, em momento algum na nota, ele coloca isso em questão. Ele transfere a responsabilidade dele para outras pessoas. A culpa, Cuca, não é de mais ninguém.